O Henri Bergson dizia que grande parte da nossa percepção não é aquilo que estamos vendo, de fato, só que é uma projeção da nossa memória sobre aquilo que estamos vendo. Nós completamos a lacuna do objeto pela memória. As lacunas de precisão ali que a gente teria sobre o objeto com a memória. O Aldous Huxley, no livro As Portas da Percepção, dizia, seguindo uma ideia bergsoniana também, que o cérebro é uma válvula redutora, que estaríamos ligados, como por fios invisíveis, a tudo mais no universo, e poderíamos percebê-los. Só que o cérebro, ele precisa filtrar todos esses estímulos, todas essas informações, porque se as tivéssemos, estaríamos esmagados, seríamos incapazes de agir, seríamos incapazes de sobreviver. Então, essa função de filtro do cérebro, essa função seletiva e eliminativa, visaria a que passasse pelo seu filtro apenas as percepções biologicamente e evolutivamente interessantes da espécie. Tudo mais fica de fora, é barrado pelo muro. Bom, entendo que é uma hipótese bem pretensiosa, assim, né, dessa percepção da memória cósmica. Mas, certamente, há formas, e o Huxley vai explorar isso, de alterar a percepção e captar forças que nós não captávamos. Basta a gente empreender o raciocínio de que os olhos, por exemplo, dos animais, que os ouvidos dos animais, o olfato dos animais, captam outras medidas que as nossas, captam outros estímulos que as nossas não captam. Só para de cara tirar essa nossa pretensão de que aquilo que a gente escuta, vê e sente é a realidade. Nossa realidade é limitada, é narcísica. É segundo os limiares da nossa percepção, antes de tudo, os limiares dos nossos órgãos. Esse é o primeiro extrato que impede da gente ver além. É o próprio corpo, é o próprio organismo. No organismo é o primeiro lugar sobre o qual incide o juízo de Deus. A universalização da percepção. A homogeneização do entendimento. Em seguida, esse juízo de Deus vai incidir também contra a nossa percepção, limitando a nossa percepção a partir das pregnâncias culturais, sociais, políticas. O que se pode ver, que se pode ouvir. E até hoje também no mundo das redes, até mesmo o algoritmo, né? Também é um instrumento que limita a nossa percepção, aquilo que se pode ver, aquilo que chega a nós, que nos é dado a ver e ouvir. E a percepção vai sendo colonizada, moldada. Digamos que uma pessoa que está com uma ideia paranoica, instaurada, assentada sobre o seu corpo sem órgãos, digamos, dando nome aos bois, né? Um bolsonarista. Ora, fora daquilo que segue o script, o discurso do meio que o colonizou, ele não vê nem escuta nada. Ou ele vê e escuta para repelir imediatamente. A notícia não é filtrada. Ou melhor, a notícia não é avaliada, porque ela é imediatamente passada por um filtro que vai avaliá-la segundo o bem e o mal, né, que já está instaurado ali como transcendência. Então, assim, aqui a gente vê uma operação de enfeitiçamento, se quiserem, uma espécie de hipnose.
Como se essas pessoas vivessem num pesadelo, que implica o envolvimento delas num invólucro psíquico. Esse invólucro psíquico, do mesmo modo que o organismo, constitui um outro crivo para a percepção. Aquilo que se pode ver, ouvir e sentir. É um pesadelo paranoico. Uma hipnose, é um sonambulismo. Que implica que o desejo dessas pessoas é ligado por ideias inadequadas que envolvem uma mentalidade de seita, que envolvem diretamente pessoas, instituições que têm propositadamente o desejo de enfeitiçar, de alienar, de tomar pelo discurso, pelas ações. Hoje a gente tem a guerra híbrida, de dominar essas pessoas, né? De impedir que haja crítica, de impedir que haja pensamento. O próprio pensamento, enquanto um pensamento sem imagem que busca, procura e tem como horizonte a liberdade, é interrompido por uma ideia que absorve todo pensamento, todos os pensamentos que alguém pode ter. O devir molecular da percepção, ele avança contra o muro. Sobre isso, dizia Van Gogh, né, numa carta ao seu irmão, falando sobre a pintura. A meu ver, para atravessar o muro, já que de nada adianta bater-lhe com força, é preciso miná-lo e limá-lo lentamente e com paciência. Então, o Van Gogh está dizendo que para atravessar esse muro, para ver além desses limiares da percepção, para avançar sobre as portas da percepção, não tem como ser com força, brutalmente. Mas minar esse muro, limar, com paciência, com sensibilidade. Por que não poderíamos destruir esse muro brutalmente? Digamos que avançar sobre esse muro brutalmente é estar exposto a uma quantidade de estímulos e de forças que normalmente nós não estamos. E nós não conhecemos essas forças. E muitas vezes elas podem nos impossibilitar a tal ponto que, querendo avançar sobre uma desterritorialização, a gente poderia cair vítima de reterritorializações, de possessões ainda mais brutais. Bom, o próprio Van Gogh fala que era preciso avançar lentamente, mas ele mesmo é vítima de uma possessão dessa ordem. Uma possessão pelo espírito coletivo da sociedade, que se insinua dentro dele à noite, o possui e o suicida. Deleuze e Guattari, falando sobre o Arthur, no Mil Platôs, dizem que ele não conseguiu, mas algo foi conquistado para nós. Por que ele não conseguiu? Porque, no fim, de fato, Arthur viveu uma vida muito miserável. Ficou preso em manicômios por muitos anos. E, ao fim, morre de uma doença horrível, assim, situações muito lastimáveis. Mas algo foi ganho para nós. Em que sentido? No sentido que ele avançou sobre esses muros. Ele trouxe vidências, audições, forças insensíveis antes para nós, que estavam para além desses muros. Da mesma maneira, o Van Gogh, que trouxe à tona a percepção de fundo. Ele fez recuar a figura de volta para o fundo. Recuando a figura de volta para o fundo, a gente bota o objeto, encrava o objeto de volta no real. Fluido, vaporoso. Esse mesmo princípio da percepção que produz a figura fundo e nos ajuda a lidar com a utilidade, com os nossos interesses mais imediatamente biológicos, evolutivos, sobre a superfície da Terra, esse mesmo princípio é aquele que nos faz perder as ondas, é aquele que nos faz perder as flutuações, os agenciamentos, os maquinismos entre os pontos de vista, os fios invisíveis que ligam os pontos de vista.